Olá pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença de todo mundo nesse webinar. Meu nome é Kleber, eu sou fundador e CEO da Sensidia e pelos próximos 50 minutos mais ou menos eu vou falar um pouco sobre as nossas experiências relacionadas ao design de APIs RESTful. Beleza? Vocês logaram aí na interface do Eventuals. Para vocês interagirem com a gente, tem uma janelinha de chat, vocês podem colocar as mensagens lá, a gente vai olhando durante a apresentação. Para vocês colocarem perguntas, usem um símbolozinho da hashtag, que aí aparece na interface para a gente como pergunta. Esse webinar teve uma divulgação legal, assim, bastante gente se inscreveu, então acho a prova aí que o assunto está bem quente, muita gente pretendendo ou já expondo APIs RESTful. Beleza? Bom, eu vou, sem mais delongas, eu vou começar aqui. Bom, meu nome, como eu comentei, é Kleber Bacilli. Falar um pouquinho sobre mim aqui. Eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Cerquilho, no interior de São Paulo. Então, se eu soltar uns porta-porteira, é comum. Aqui é assim mesmo e de vez em quando fica ainda pior o sotaque. Bom, eu me formei na Unicamp, tenho um MBA na FGV, e eu participei de um programa de inovação e empreendedorismo que envolveu várias universidades, inclusive a Universidade de Stanford e de Harvard, nos Estados Unidos, o INSPER em São Paulo, promovido pela Endeavor. E a última coisa sobre mim, eu sou casado, minha esposa se chama Edneia, tenho uma filhota linda chamada Helena e esse menininho de 4 meses que ainda não deixa a gente dormir direito, chamado Hugo. Beleza? Legal, vamos lá. Bom, agenda rapidinho, eu vou só 2 slides aqui falar um pouquinho sobre a Sensidia, vou contextualizar e daí a gente entra na parte principal, que é a parte de design RESTful mesmo, das APIs. Vamos lá, sobre a Sensidia. Bom, a Sensidia é uma empresa especializada em design, exposição, gerenciamento de APIs, engajamento de desenvolvedores que usam APIs, né? Nosso headquarter é em Campinas, a gente tem um escritório em São Paulo, no Rio, e também um escritório na Filadélfia, nos Estados Unidos. A gente foi classificado como visionário pelo Gartner no quadrante mágico para SOA Governance, então isso foi uma conquista bem interessante aí. Aqui uma lista com alguns clientes, então algumas das experiências que a gente vai comentar aqui, elas foram obtidas através de projetos com essas empresas, então com algumas dessas, na verdade, com algumas outras também. Aqui só algumas referências para vocês. Vamos lá, contextualização. Bom, vocês se interessaram em assistir um webinar sobre API RESTful, mas antes da gente entrar especificamente em design, o conceito de APIs, na verdade, tem ganhado muito destaque no mercado por conta de algumas outras mega tendências, né? Então, o Gartner lançou um estudo chamado o Nexo das Forças, que destaca ali mobilidade, social, information e cloud, como elementos que estão transformando de forma profunda a TI das empresas. Mobilidade, porque a maior parte dos aplicativos móveis eles estão o tempo todo com o usuário e o processamento e a maior parte dos dados fica no back-end da empresa em algum lugar, provavelmente acessado através da internet, rodando num data center em algum lugar do mundo, e os usuários cada vez mais compartilhando tudo, muitas informações, né? E também as APIs mais famosas do mundo, elas são as APIs das redes sociais, né? Então o Twitter, Facebook, Instagram, Foursquare, essas APIs, essas empresas de redes sociais contribuíram bastante para a popularização do conceito de APIs. Bom, aliado ao nexo das forças, uma outra mega tendência, que é a internet das coisas,
A gente normalmente pensa de bate-pronto quando a gente imagina dispositivos inteligentes no smartphone, no tablet, mas na verdade cada vez mais outros elementos estão se conectando à internet, como o termostato da Nest, o Tesla, que é um carro elétrico bem famoso nos Estados Unidos, medidores de atividade física, como o Fitbit, né, o desenho que está em cima ali, consoles, Smart TVs, a casa conectada e até vaquinha, agricultura, também começando a ficar conectada à internet. Então, todos esses elementos gerando e trocando uma quantidade maciça de dados e esses dados trafegando de um lado para o outro, a maior parte das vezes conectados através de APIs. Então, se a gente pegar essas mega tendências, as APIs, né, as Application Programming Interfaces, a gente pode entender como uma cola digital que vem sendo usado por empresas, no nosso ponto de vista aqui, para 5 coisas principais. Uma delas é acelerar parcerias, muitas empresas expondo APIs para que parceiros ou clientes possam se conectar mais facilmente. Integração mobile cloud, como eu comentei, né, os aplicativos móveis sendo cada vez mais somente uma casca, uma interface para o dado e para o processamento que acontece no servidor acessível na nuvem em algum lugar. Bom, impulsionar a inovação aberta, esse é um aspecto bem interessante, que muitas empresas expõem as APIs e estão cultivando um ecossistema de apps conectadas e muitas vezes desenvolvidas por um desenvolvedor terceiro qualquer, né, que conhece a API e desenvolve um aplicativo que interage com os dados da empresa. Integrar aplicações de software, aplicações internas, então isso as APIs também vêm sendo bastante usadas para isso, e também criar novos negócios. A gente tem visto diversas empresas, apps, que se conectam a APIs existentes ou expõem APIs de forma a ter nas APIs a principal fonte de renda ou a principal forma de comercialização dos seus produtos. Tá? Então, beleza, isso é mais para contextualizar as APIs e tem uma série de tecnologias envolvidas e a gente vai explorar algumas delas aqui. Mas tudo bem, beleza? Tudo isso foi somente uma introdução. O assunto principal mesmo é design RESTful das APIs e vamos agora mergulhar nesse assunto. Bom, antes de mais nada, REST vem de Representational State Transfer. REST é um estilo arquitetural. RESTful, só para tirar qualquer dúvida, é o design que respeita os conceitos principais, né, os preceitos e os dogmas aí do REST. Tá? E aí a gente entra num primeiro debate, que é o quão estrito a todos os conceitos REST, ou todos os preceitos aí, ou se a gente segue uma abordagem um pouco mais pragmática e eventualmente flexibiliza alguns dos conceitos para ter ganhos em situações específicas. A nossa abordagem na Sensidia é ir para um lado mais pragmático, ou seja, tentar respeitar ao máximo os conceitos envolvidos em REST, mas não penalizar a solução ou aplicação por conta de uma postura muito xiita em algum aspecto. Legal? Porque a flexibilidade de um sistema ela aumenta conforme a usabilidade diminui, né? Então, para deixar um sistema muito flexível, normalmente a gente tem que sacrificar alguns aspectos. A usabilidade muitas vezes é um deles, né? Então, nessa linha de usabilidade, flexibilidade, a gente tem que buscar um bom trade-off aí. Bom, e as primeiras decisões de design, elas começam, obviamente, na seleção das tecnologias. Bom, a gente está falando bastante de REST. O contraponto aqui mais
conhecido até então era SOAP, né, que é Simple Object Access Protocol, é um protocolo de acesso a serviços, a web services, né, e também com relação a JSON. A gente pode fazer REST com XML também, entretanto JSON é o formato de dados que vem crescendo bastante nas APIs, especialmente as APIs abertas. Algumas APIs elas dão a possibilidade do desenvolvedor escolher se ele prefere o dado em XML ou em JSON. Entretanto, a gente vê hoje um volume muito grande de APIs que devolve e se comunica usando apenas JSON, assim como o REST, né? Em alguns casos a gente vê APIs sendo acessadas via SOAP, mas a grande maioria das APIs, especialmente as abertas, elas cada vez mais disponibilizam apenas o formato REST. Tá? Então, os vencedores, especialmente para APIs abertas, e porque esse é o assunto desse webinar, é REST e JSON. Então, todos os outros exemplos de design RESTful, eles obviamente vão levar em consideração REST e JSON. Beleza? Bom, nesse webinar eu vou passar por 12 lições, 12 aspectos diferentes ou 12 padrões de design relacionados a RESTful APIs. Os padrões são esses aqui. O RIs, né, que é a forma de você identificar unicamente os seus recursos, os recursos propriamente ditos, as operações ou métodos que são usadas para acessar esses recursos, questões de versionamento, media types, códigos de erros e status de resultados de operações, filtros e paginação, caching. Segurança é um aspecto extremamente relevante, especialmente para as APIs que são públicas ou talvez acesso um pouco restrito, mas de uma certa forma acessado por parceiros e empresas externas, né? A questão de callbacks e um pouco de assincronicidade, tá? Hypermedia, um lance um pouco mais recente, mais novo, que poucas empresas ainda têm usado de forma bem estruturada e que, no meu ponto de vista, é extremamente poderoso. E documentação que, no fundo, não é um padrão de design, mas é tão importante para a adoção de uma API que eu acabei reservando um espaço aqui para falar especificamente sobre documentação. Legal? Bom, vamos passar por cada um deles agora. Então, nas próximas, 35, 40 minutos, a gente vai seguir aqui por cada um desses 12 elementos. Vamos começar pela URI. Uma API ela é acessada. O REST ele é baseado em HTTP, né? Então ele é acessado através de uma URL. Essa URL muitas vezes ela é acessada via HTTP ou HTTPS. Na parte de segurança eu falo um pouco mais. HTTPS vem dominando, né, a forma de acessar as APIs, especialmente quando os dados têm algum nível de sensibilidade ou de confidencialidade aí. Bom, a gente vê sempre o domínio da empresa. Essa é uma sugestão, né, ter api-empresa.com ou .com.br, né? Mas existem diversas outras maneiras também. A gente vê usando www.aempresa.com.br/API, mas eu particularmente gosto bastante de ter esse subdomínio API antes para deixar bem destacado que a gente está falando de API, não está falando de uma página, né? Quando a gente entra em www, dá a impressão que o resultado disso a gente vai colocar no browser e vai vir uma página, né? Então, colocando API, a gente já dá uma indicação de que é um bicho diferente, não é uma página HTML que vai surgir de uma invocação a essa URL. Bom, o outro elemento ali na sequência é o nome da API. Ele é opcional, assim, especialmente se a empresa tiver várias APIs, aí faz sentido ter o nome da API, né? Então, por exemplo, você vai pensar num e-commerce, ele pode ter uma API
mobile, para os aplicativos móveis dele, ele pode ter uma API para parceiros, pode ter uma API pública de checkout mesmo. Então, como ele pode ter várias APIs, a gente sugere colocar o nome da API sempre ali, e aí essa é a URL base, né? E aí a gente vai tendo os recursos e parâmetros vindos na sequência ali. Então, isso aqui que monta essa estrutura mínima da URI. Depois, mais para frente, alguns elementos alteram um pouquinho essa estrutura mínima, mas eu deixo isso para daqui a pouquinho. Legal? Show, vamos lá. A segunda lição aqui relacionada a resources. Bom, REST está totalmente atrelado ao conceito de resources. Resources a gente tem que separar normalmente em coleção e um elemento especificamente. Então, na coleção, a gente está vendo ali que são pedidos. Então, se eu fizer um get em cima de uma URL de pedidos, eu espero que ele vá me retornar uma lista de pedidos, né? Quando eu pego um elemento específico, então pedidos e um código de pedidos, se eu der um get em cima dessa URL, eu espero que venha o pedido desse código, né? Identificado por esse código. Então, essa é uma forma bem simples de colocar aqui, coleção elemento. Normalmente a gente usa substantivos, né? Então, pedido é substantivo, e aí para representar coleção a gente usa sempre plural, tá? Então sempre plural é melhor, porque depois da barra o elemento é identificado pelo seu identificador ali, pelo ID ou código. Legal? Bom, além disso, obviamente, a gente pode ter subelementos. Então, nesse exemplo, a gente tem pedidos, um determinado pedido, representado por aquele identificador ali. E aí eu tenho o subelemento itens. E aí o identificador, que é o primeiro item daquele pedido de número 894, 37980. Então, a gente pode ir encadeando esses subelementos. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado com um encadeamento muito longo, né? Porque a gente vê, às vezes, algumas construções que vão colocando outros subelementos, aí começa a ficar muito difícil de entender, difícil de dar manutenção, fácil do desenvolvedor que vai usar essa API fazer alguma besteira, tá bom? Então, nesse caso, assim, evitem profundidade maior do que, sei lá, 3 ou 4 no máximo. Legal? Bom, outra coisa relacionada aos resources, a gente vê em muitas APIs o uso de nomes que são verbos e que representam muito um outro estilo de computação distribuída, que é o estilo RPC, né, Remote Procedure Call, onde a gente vê construções como get account, get all accounts, find client by ID. Esse tipo de construção é diferente, então a gente tem que tentar evitar. Entretanto, tem diversas APIs famosas que usam esse tipo de construção. Eu até trouxe uma aqui do Flickr, que é um site de compartilhamento de fotos, né? O Yahoo é dono do Flickr. E o Flickr, se vocês olharem na página de desenvolvedores, vocês vão ver muitas construções meio esquisitas, né, que colocam Flickr.galleries. Então eles acabaram usando o ponto ao invés da barra ali para representar esses recursos, né, e eles colocam operações mesmo. Então add photo, create, edit photo, então get photos, tudo com os verbos. Em favor do Flickr, eu coloco assim, o Flickr, a API do Flickr é uma API bem antiga já, né, e ela foi derivada de uma versão RPC, então eles deram uma adaptada para trabalhar com REST, mas no fundo ela teve a derivação lá de uma API SOAP, por isso que a construção é desse jeito, tá? A API do Flickr existe há bastante tempo já. Legal? Bom, então, assim, evitar, né, esses verbos na construção dos resources, tá? Porque isso aqui é uma mistura de resource com operação. E aí a gente entra agora nas operações especificamente. Bom, operações ou métodos, como o REST, né, é totalmente baseado em web, né, são web APIs, a gente usa profundamente os métodos get, post, put e delete. Tem outros aqui que eu vou
mencionar também e dar alguns exemplos, mas majoritariamente são esses 4. E, assim, eu diria que 90% é GET e POST. Tá? As empresas têm um certo receio, eu não sei porquê, de usar put e delete. A gente vê algumas construções meio esquisitas, com post representando delete e tal. Eu vou dar uns exemplos aqui também. Bom, mas esses são os métodos principais: GET, POST, PUT, delete. Por exemplo, eu acabei de mostrar, né, o exemplo do Flickr. A gente tem o Edit Photo. Se vocês olharem ali embaixo, tem um note que diz que esse método requer um HTTP post. Bom, mas se eu estou fazendo uma edição, eu estou usando post. A gente vai ver que o post normalmente é usado para criar elementos, né, e não para editar elementos. Da mesma forma, o delete, né, você vê ali que é flickr.photos.delete. E ali embaixo esse delete também é feito com um post. Então é um outro exemplo esquisito do uso da estrutura REST. Né? Então, a princípio, o primeiro exemplo ali, o edit photo, deveria usar put, e o delete deveria usar, obviamente, o método delete mesmo. Bom, mas num resumo bem rápido, depois eu vou entrar em exemplos mais específicos sobre cada um deles. Se a gente pegar para o URL pedidos, ou seja, em cima de uma coleção, a gente pode colocar, resumir da seguinte forma: o post numa coleção, nesse caso na coleção pedidos, ele vai criar um pedido novo. Tá? O GET ele vai obter uma lista de pedidos. O PUT não faz sentido em cima de uma coleção, ele deveria retornar um erro. O delete ele deve apagar todos os pedidos, o que tudo bem, pode até ser permitido, mas no caso de pedidos especificamente é estranho, né? Você permitir que o client, né, o desenvolvedor, apague todos os pedidos. Normalmente é uma operação para pedidos especificamente, que a semântica ali pode não permitir, mas a construção em si ela faz sentido para outros exemplos que não em pedidos. E quando a gente pensa nas operações sobre um elemento, então o pedido de código 3747, o post em cima do pedidos 3747, ele deveria retornar um erro, então ele não vai criar, né? Para criar um pedido a gente usa sempre o post em cima da coleção, né? A coleção pedidos. O GET ele vai recuperar, né, os detalhes do pedido 3747, como era de se esperar. O PUT ele deve atualizar o pedido 3747, e se não existir ele pode criar. Então a gente está vendo aqui que o PUT ele pode ser usado para atualizar, mas em alguns casos ele pode ser usado para criar também. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, dando alguns exemplos também. E o delete, obviamente, apaga o pedido de código 3747. Beleza? Legal, então essa é uma tabelinha, resuminho, para imprimir, deixar na parede e evitar de fazer construções que fujam muito dessa estrutura aí. Bom, eu vou passar de forma um pouquinho mais detalhada por cada um dos métodos. Então, get, post, put, delete, que eu já tinha falado, e tem mais 3 ali, que é o patch, o options e o head. Tá? Eles são bem menos usados, mas em algumas situações eles podem ser interessantes. Bom, o get ele é um método de consulta, né? Ele tem a vantagem de ser cacheable, né? Então, assim como o get de páginas da web, o GET ele pode se fazer valer da estrutura de cache existente já na internet. Né? Então, isso pode acelerar bastante a obtenção de recursos. Ele é um método safe, e eu vou usar essa questão de safe e idempotente para os slides seguintes aqui. Safe quer dizer que ele, teoricamente, ele não altera nada, né? Ele só recupera. Então ele é seguro porque ele não altera nada. A gente vai ver que outros
outras operações ali, obviamente, elas alteram o conteúdo do recurso, então elas são unsafe. Né? Idempotente é uma palavra meio esquisita, ela quer dizer que se você chamar uma vez e se você chamar 60 vezes, você teoricamente recebe o mesmo resultado, né? A não ser que alguma outra operação de post put tenha acontecido, de put especialmente, né, tenha acontecido no meio do caminho, você deve, obviamente, sempre receber o mesmo resultado. Bom, aí tem dois exemplos de get, né? Então get é vendas pedidos, então você vai recuperar uma lista de pedidos nesse caso. Aqui nesse caso, vendas deve ser o nome da API, certo? Então é a API de vendas e o resource base aí são os pedidos. E a de baixo é um get no checklist e aí no item 4 desse checklist. Então esse segundo exemplo, ele retorna um elemento, né? É o elemento 4 de um checklist de vários elementos ali. Legal? Beleza, bom, esse foi o método get. Vamos para o put. Bom, o put é o método de criação, tá? Então ele é unsafe, porque ele efetivamente ele altera, né? Ele cria um elemento novo, e ele é não idempotente também por conta disso, né? Se você chamar uma vez ele vai criar, se você chamar de novo ele vai criar outro cara. Então, por exemplo, esse aqui a gente tem um post na base de clientes e tem um código de cliente, o cliente é código 9833201. Um cliente, a princípio, aparentemente ele pode ter vários endereços, né, por essa construção. E aqui o que a gente está fazendo, a gente está criando um endereço novo para o cliente com esse código aí. Então esse é o endereço na Faria Lima, tal, 18º andar, beleza, São Paulo. Então esse aqui é a forma de criar um elemento novo dando um post no resource que representa uma coleção. Tá? Nesse caso são os endereços. Joia, vamos para o próximo. Put, aí é a mesma coisa, mas vejam que esse put eu estou fazendo uma atualização, então ele é unsafe também. Entretanto, o put ele é idempotente, porque eu vou fazer uma alteração no primeiro endereço desse mesmo cliente. Tá? Então, vejam que tem o número 1 ali na frente do endereços. Então, quer dizer que eu estou alterando o endereço que eu tinha criado antes, mudando alguma coisa. Então, aqui é uma operação de atualização. Tá? Para que a gente pode usar o put para criar? Porque se esse endereço não existisse, ele criaria esse endereço. Obviamente, para o endereço código número 1, assim, é uma operação que normalmente não se usaria o put para criar. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse criando um cliente, efetivamente, e que o código principal desse cliente fosse o CPF. A princípio, o CPF do cliente, quando você está criando, você já sabe, né? Ele não é um identificador que vai ser gerado internamente. Ele é o identificador que quem está mandando criar, quem está pedindo, né, fazendo essa requisição para criar, ele já sabe. Então ele poderia usar o put para fazer essa criação já passando o CPF na URL ali. Entendeu? Então é só um exemplo de como é que a gente usaria o put para fazer uma criação. O delete é unsafe e é idempotente também, então você pode chamar o delete várias vezes na sequência. Bom, o delete a gente pode fazer o delete de um pedido especificamente, então o pedido e o código desse pedido, ou então apagar uma coleção toda, né? Então eu vou apagar todas as fotos do usuário naquele código ali. Aí ele vai apagar todas as fotos do cara e no primeiro exemplo ali ele vai apagar somente o pedido com esse código. Uma pergunta que vira e mexe aparece, assim, essa é uma deleção final mesmo, né? Física, ou é uma deleção somente lógica, né? Isso depende do jeito como você implementar. Você pode até implementar uma deleção lógica, mas
eventualmente você pode também fazer a deleção física, né? Isso depende de como você implementar. A gente vê mais frequentemente deleção lógica quando estiver falando de pedidos, né? Quando estiver falando de outros tipos de, sei lá, endereços, aí pode até ser uma deleção física mesmo, definitiva. Legal? Patch. Bom, o patch ele é um método para atualização parcial. Esse é um aspecto interessante, né? Porque eu estava falando do put. O put é um método de atualização, mas normalmente espera-se que o put atualize todos os atributos de um determinado objeto. Quando a gente quer atualizar somente um atributo, o que é razoavelmente comum, a gente deveria usar o método patch. Então, nesse caso, tem dois exemplos aqui. O patch no primeiro exemplo, ele vai atualizar o e-mail daquele usuário ali com aquele código, 9833201. E o exemplo de baixo, ele vai atualizar o status daquele pedido, do pedido com aquele código ali. Então, é uma forma de fazer a atualização sem ter que passar o objeto todo, né? O que é um desperdício de banda, pelo menos, né? Para aplicações feitas para dispositivos móveis, isso faz diferença, tá bom? Então, usem patch para fazer a atualização parcial, embora, assim, isso está começando a se alastrar agora, né? Essa prática, a grande maioria usa put ou em alguns casos usa até o post para fazer um update, o que daí, ao meu ver, é até um erro. Legal? Bom, aí tem esses últimos dois métodos, operações. A options serve exclusivamente para a gente saber quais são os métodos permitidos, as operações permitidas para um determinado resource, né? Então ali, quando eu faço o options no /clientes, eu quero saber o que eu posso fazer com clientes. Aí eu posso fazer o head, que eu vou explicar daqui a pouco, eu posso fazer um get nos clientes, que vai retornar a lista de clientes, eu posso fazer um post, que vai criar um cliente novo, ou eu posso fazer o próprio options, que é o que eu estou fazendo agora. Legal? E o outro é o head. O head é igual ao get, entretanto, ele não retorna o body da requisição, ele retorna apenas o header. Se você quiser conhecer os atributos do header sem necessariamente obter todos os dados quando você faz um get. Então, aí você usa o head, é bem incomum de ser usado, tá? Fica mais como referência aqui para vocês. Bom, passamos pelas operações. Legal? Então já falamos das URIs, dos resources e das operações. Agora vamos entrar um pouquinho em versionamento. Versionamento, a única certeza que a gente tem é que as coisas mudam, certo? E aí a gente pode ter uma V1 em que a gente tinha pouca experiência ainda, fez o design, ou o negócio foi mudando, a nossa experiência foi avançando, o feedback dos parceiros e dos desenvolvedores foi nos ajudando a criar uma API melhor e a gente vai evoluindo essa API ao longo da vida, do ciclo de vida dela. Bom, existem algumas estratégias para versionamento, né? Desde o não versionamento, ou seja, toda vez que você faz uma atualização na API, você automaticamente as chamadas dos clientes vão ser direcionadas sempre para esse elemento mais novo, né? Para essa última versão. O problema disso tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que você vai ter todos os seus clientes chamando sempre a última versão da sua API. Isso é legal, né? Você não tem que manter versões passadas. Entretanto, se a sua versão efetivamente fizer mudanças um pouco maiores, você vai quebrar todos os seus clientes e eles vão ficar furiosos, né? Os desenvolvedores, os parceiros, né, que se integram com você vão ficar todos muito chateados. Então, e ter clientes, parceiros e developers chateados com você não é muito bom, então a gente recomenda efetivamente fazer versão. Então, voltando para aquela URI do começo, a gente adiciona ali na URL um elemento de versão. Então, V1, V2, V3, V4, tá? Bom, a gente tem recomendado para os nossos clientes sempre usar na própria URL, tem
outros exemplos em que você pode colocar na query string mesmo, né, usar uma interrogação version igual a 1.0, mas a gente tem sugerido para os nossos clientes colocar na própria URL, e as APIs mais famosas têm feito dessa forma. Tem algumas variações ali embaixo, né, o Twilio coloca a data, eu acho meio esquisito, embora a API do Twilio é muito legal. Twilio é uma empresa que tem uma API para telefonia, SMS, para fazer ligações, é uma API muito legal, mas essa parte de versionamento dela eu acho meio esquisita. A Salesforce, que é um CRM na nuvem, ela usa na URL, como eu mencionei ali, mas ela usa fracionado, né, 20.0. A gente tem recomendado o uso de V1, V2, V3, porque a princípio a API ela não deveria mudar tanto, né? Esse caso da Salesforce é um caso que dá até meio medo, né? Versão 20.0, quer dizer, ele deve ter passado pela 1.1 até a 1.7, daí ele foi para 2.0, 2.1, 2.2, aí ele foi para 3 e chegou até a 20. Quer dizer, o cara mudou pra caramba, né? Deve ter dado um trabalho danado para os parceiros e desenvolvedores manterem os seus clientes integrados ao longo de todas essas versões, né? Então, para evitar, né, esse efeito psicológico de eventualmente ter muitas versões de API, a gente sugere usar só V1, V2, V3. Tudo bem, uma variação aí de V1.1 pode até ser interessante em algumas situações. Legal? Bom, mas é extremamente importante e recomendado colocar as versões aqui. Obviamente tem o drawback de você muitas vezes manter mais de uma versão no ar ao mesmo tempo, né? Você mantém a V1 e a V2, enquanto os seus clientes, parceiros e desenvolvedores eles vão migrando os clientes de uma versão para outra, e até você vai eventualmente mantendo as versões antigas por um determinado período de tempo, até que você mate as versões antigas. Legal? Bom, falamos de versionamento. Vamos falar um pouquinho de media types. Esse também é um assunto que acaba sendo resolvido lá quando você seleciona se você vai trabalhar com JSON ou XML. Embora exista a possibilidade de criação de formatos proprietários, então ao invés de somente declarar que o retorno do seu GET ele é um application JSON, você pode sim criar um formato específico, né? Então você pode criar um formato VND, você sempre vai usar esse VND, minha empresa, my company, ponto pedido, e ele é em JSON, né? Então esse é mais ou menos o jeitinho de criar. A gente tem sugerido para os nossos clientes usar o application JSON mesmo. A gente tem uma experiência aí no mundo SOA, em ambientes mais complexos de integração, de usar XML esquemas, né, para definir esses tipos de objetos, esses modelos canônicos. Para APIs REST, a gente ainda não tem feito muito a criação desses formatos proprietários. E aí, assim, nos parâmetros do header, tanto no request quanto no response, você pode colocar o que você aceita, e no response que formato que está voltando, né? Qual que é o content type ali. Legal? Beleza, passamos pelos media types também. Agora vamos para códigos de status e códigos de erro. Esse é um assunto bem interessante também e bem importante. A gente tem várias famílias de códigos de erro. As principais é a família 200, aí tem a 200, 201, 202, que representa que o resultado foi ok. Tem a família do 400, que aí também tem o 400, 401, vai 400 até, tem vários 400 ali, que algum erro aconteceu no client, né? Ele fez a invocação, a chamada, ou seja, get, post, qualquer que seja o método ali, mas eventualmente ele esqueceu de passar um parâmetro, ou ele fez alguma besteira ali na invocação da operação. E a família 500, que também tem 501, 502 e tal, ela representa erro no servidor, ou seja, alguma coisa está errada no servidor e está dando algum problema. Legal, eu vou passar em mais detalhes também, e vou mostrar esse exemplozinho do Flickr, né? Peguei
peguei bastante no pé do Flickr aqui, todas as más práticas, eu consegui achar um exemplo delas na API do Flickr. Então, essa API de Edit Photo tem vários problemas, né? As que eu já falei, né, de usar essa nomenclatura de verbo ao invés de resource, tem outro problema de usar o post para fazer uma edição, mas além disso, quando você faz uma requisição na Edit Photo, e por exemplo você não passa suas credenciais de acesso, ele retorna um 200, ok. Entretanto, o código JSON que retorna, ele diz que falhou e é o erro número 99, que são permissões insuficientes. Bom, mas então ele está dizendo que foi ok, mas deu erro. Estranho, né? Então, ou foi ok ou deu erro, né? Então, o designer aqui dessa API, ele precisa decidir se a API se foi ok ou se deu erro. Bom, então vou dar alguns exemplozinhos aqui. O 200 ok, então essa aqui é uma API da Transparência Brasil, que foi um projeto que a gente fez, que você consegue pegar todos os candidatos para as eleições agora, né? Então, se você buscar candidato do estado de São Paulo, do partido PP, a URL é um pouquinho diferente disso, mas eu mudei aqui só para ficar mais fácil de entender. Ele vai retornar um 200 ok e vai retornar uma lista de candidatos aqui. Aqui o primeiro dele é o senhor Paulo Maluf. Legal? Então está dando 200 ok. Se a gente usar o post, a gente deveria retornar um 201 created. Então, não só ele foi ok, mas eu estou dizendo que foi ok e sim, eu criei o elemento que você pediu para eu criar. Então, se a gente der o post, pensando que esse items aqui é um sistema de leilão, né? Então, você tem um leilão, o objeto, né, o item 1, 2, 3, 4 ali, ele está sendo leiloado e aí você tem os bids, né, que são os lances. Então a gente está criando um lance novo e o valor desse lance é 602,99 dólares. Bom, ele vai retornar um 201 created. Essa é uma prática legal também, de você retornar qual que é o location que ficou esse bid, esse elemento que você acabou de criar, e eventualmente você pode até passar o objeto que foi criado. Nesse caso, você vê que o amount ele está sendo retornado como cap amount ali, o current bid, que era o lance mais alto até então, e o winning true, quer dizer, o que você acabou de criar, por enquanto está sendo o lance mais alto, né? A gente recomenda retornar o objeto na chamada created quando tem muitos elementos diferentes que o cliente não sabia ainda, né? Então nesse caso aqui a gente está vendo que ele adicionou, né, o current bid e o winning. Então são duas informações que o cliente que fez a invocação não tinha. Então nesse caso a gente achou melhor colocar o objeto que foi criado na resposta. Eventualmente, se você fizer um post passando todos os parâmetros de criação, você pode só retornar o location, porque aí já vai ter o código ali, pronto, não precisa retornar o objeto todo, tá? Beleza. Bom, ainda no 200 tem o 202, que é o accept, quando você faz um post para processar alguma coisa e ele não retorna 200 porque ele não terminou de processar e nem 201 porque ele não terminou de criar, mas você quer dizer que sim, o servidor recebeu, então pode usar o 202. Bom, aqui 400, então esse 400 é a família para erro do cliente, né? Então, por exemplo, 400 é o bad request. Se você fizer um get candidatos, ele vai retornar um código de erro dizendo que tem dois parâmetros que são obrigatórios, né? O parâmetro estado, na verdade aqui o código de erro está dizendo só que o estado ele não pode ser nulo ou vazio, tá? Então ele está retornando o status 400. É uma boa prática retornar um código mesmo, e eventualmente você pode retornar até um link para onde tem mais detalhes desse erro, né? Então são formas de você dar um pouco mais de informação para o cliente, para ele conseguir consertar, né, resolver a forma que ele está fazendo a invocação aqui. Legal? Bom, tem outros erros comuns na família 400, tem o 401 não autorizado, né, normalmente quando está faltando uma chave de acesso, faltando um token.
O 403 é o Forbidden, ele eventualmente até passou o token, mas ele não poderia chamar, né, aquele recurso. Not found, quando o recurso não é encontrado, quando a requisição é muito grande. Tem o 413 e o Too Many Requests ali, o 429. Esse 429 é razoavelmente comum quando tem um mecanismo de rate limiting, né? Então, por exemplo, você pega uma API que ela tem um modelo de negócio um modelo de negócio, digamos, freemium, né? Você pode fazer até 5.000 invocações por mês. Se você ultrapassar isso, você tem que pagar. Então, quando você ultrapassa, ele começa a bloquear as chamadas e retornar um 429. Então, esse é um exemplo do uso do Too Many Requests. Beleza? Bom, o código 500, Internal Server Error, ele normalmente você vai fazer um put cancelado e, sei lá, aconteceu alguma coisa, o servidor caiu, não está conseguindo responder, ele vai retornar um código 500, tá? Então também tem outras variações da família do 500. Para a lista completa de status, você pode ir na Wikipedia, se você colocar no Google REST status code ou HTTP status codes, ele vai vir essa referência, você pode olhar, tem uma pancada lá, tá? Esses aqui foram só alguns. O mais importante aqui é o que é sucesso, o que é algum erro do cliente, o que é erro do servidor, tentar ao menos separar dessa forma. Legal? Beleza. Vamos lá, passamos por 6. Estamos na metade aqui, vamos para os próximos 6. Vamos lá, continuem comigo. Bom, filtros e paginação. Uma outra forma da gente dar, um pouquinho mais de flexibilidade para o cliente, né? Então, filtros, é comum a gente fornecer um filtro de busca. Então, se a tua API, né, tem um recurso de busca, você pode ter uma busca global ou até uma busca com um escopo específico, né, com subconjuntos. Então, por exemplo, dentro da API de vendas, da V2, né, da API de vendas, você pode fazer um GET nos pedidos, mas você não quer a lista de todos os pedidos. Você quer só os pedidos com status concluído. Então, essa é uma forma de você permitir para o cliente subconjuntos, né? Além disso, um outro aspecto muito importante é você permitir respostas parciais. Especialmente se o teu cliente for um aplicativo móvel, né, ou puder ser um aplicativo móvel, porque eventualmente o pedido pode ser um objeto grande, né, com muitas informações ali dentro. E se ele estiver montando somente uma listinha de pedidos, ele não vai precisar de todas as informações, ele pode precisar só do número do pedido, da data e do valor, né? E aí, eventualmente, se o usuário quiser mais informações, todos os itens, etc., ele vai clicar no link desse pedido e aí você faz um outro GET para pegar o detalhe daquele pedido, tá bom? Então isso pode fazer tanto num elemento, né, como é esse caso aqui, quanto também nas coleções. Beleza? Legal, vamos lá. Então, filtro, um outro, paginação, esse é importante, mas mais do que dar flexibilidade para o cliente, esse é um pouco também levando em consideração o server, né? Então, eventualmente você tem uma lista muito grande de pedidos, ou uma lista muito grande de clientes, ou uma lista muito grande de amigos, e você quer você precisa, na verdade, retornar somente alguns elementos desses, né? Então você introduz aí na query string, né, atributos de paginação. Então, nesse exemplo aí, a nossa recomendação é que se use offset e limit, né? Offset então ele vai retornar a partir do elemento número 50, limite de 25, então ele vai retornar do 50 ao 75. Tá? Então, é uma forma de construir paginação. Tem outras maneiras ali para ficar como referência para vocês. O LinkedIn usa um pouquinho diferente, ele coloca start count 50-25. O Instagram usa min-id, max-id count, né? Então você pega dois identificadores, ele usa min-id, max-id count na URL do seu feed, né? Então o seu feed pode ter um monte de atualizações, você não vai pegar todas de uma vez, você vai pegar
paginado, né? Então você pode usar esses elementos. Embora a maior parte das APIs que dá a possibilidade de paginar, e você pode colocar, se você quer um limite de 25 ou de 10, ou de 100, ou de 1000, na verdade a API ela acaba impondo um certo limite. Então mesmo se você colocar de 1000, ela vai retornar somente 200. Tá? Então tem algumas APIs, do LinkedIn, por exemplo, é assim, se você colocar start 0 e colocar 500, ou seja, você quer receber as 500 conexões de uma pessoa, ele vai retornar 200, na verdade. Isso está na documentação. Então esse count ele serve para o desenvolvedor, para o cliente fazer essa restrição, mas tem sempre a limitação imposta pelo próprio servidor. Legal? Bom, passamos aí de filtros e paginação, vamos um pouquinho para caching. Bom, caching, uma das grandes vantagens da gente usar REST e usar as operações de GET é que a gente consegue o caching um pouco mais facilitado, né? Um problema, obviamente, é a sobrecarga, e o cache ajuda bastante a reduzir essa sobrecarga, né? Então, o grande lance do caching é a gente evitar o tráfego desnecessário. A gente diminui a latência de rede, a gente diminui a sobrecarga nos servidores, quando a gente consegue colocar elementos de cache no meio do caminho. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre um tipo de ferramenta, que é uma ferramenta de API Management, que consegue ajudar a colocar recursos de cache de forma bem simples nas APIs. Obviamente, algumas atenções, né, que é preciso ter quando vai se habilitar, né, recursos de cache para as APIs, é o tempo de invalidação do cache, ou seja, se você está, mesmo sendo um GET, né, mas é um elemento que muda com muita frequência, o tempo de invalidação do cache tem que ser muito pequeno. Se é um elemento que ele é bem pouco volátil, né, ele muda com pouca frequência, aí o tempo de cache pode ser bem grande. Então, por exemplo, você vai pegar lista de voos de São Paulo para Belo Horizonte, na data tal, data de ida e data de volta. Essa é uma informação que muda com muita frequência, né? Então provavelmente o tempo desse cache ele deve ser pequeno, ou ele não tem cache, né? Ou o tempo dele deve ser pequeno, tá? Obviamente outros elementos que mudam muito menos, aí você pode ter caches bem maiores. Outra preocupação é a sincronização em cluster. Tá bom? Então, se a tua infraestrutura tiver vários nós e você estiver usando cache, você tem que garantir que esse cache está sincronizado, para você não ter problema de mandar informação desatualizada para o teu cliente. Tá bom? Beleza, passamos pelo cache. Vamos entrar agora na parte de segurança. A parte de segurança é uma parte bem sensível, obviamente. Alguns problemas, né? O acesso não autorizado, ataques, ter sobrecarga. Essa sobrecarga, né, pode vir de ataque, pode vir também de implementação de clientes que são desastrados, né? Assim, é muito mais frequente, inclusive, a sobrecarga ela vir do cliente que não entendeu muito bem a estrutura de uma API e começa a fazer uma pancada de requisição do que efetivamente de ataques. Mas são, obviamente, questões importantes. Aqui eu trouxe um exemplo que eu dei o exemplo do carro elétrico lá da internet das coisas, né? O Tesla. O Tesla Model S ele é vulnerável a hackers, né? Então ele tem um aplicativo mobile que você consegue controlar umas questões do carro, né? Você consegue abrir o teto solar, buzinar, acender o farol, mesmo não estando dentro do carro, né? Então você consegue fazer isso porque o carro é conectado. Entretanto, a mesma usuário e senha que você usa para acessar esse aplicativo, quando você vai fazer manutenção do seu carro, algumas oficinas autorizadas, você tem que colocar o mesmo usuário e senha que você coloca para acessar o teu aplicativo. Então, obviamente, você confia que a Tesla cuida bem da sua senha, mas desse outro parceiro não necessariamente você confia. Então, você está dando a sua credencial de acesso remoto ao teu carro para uma outra empresa, para um terceiro, para uma oficina autorizada. Então, eventualmente, se essa senha
se esse usuário e senha cair nas mãos de uma outra pessoa, ele pode instalar o aplicativo e você vai estar dirigindo o carro, pode abrir o teto solar num dia de chuva, vai ser meio esquisito. Felizmente ele não consegue frear nem acelerar o carro, né? Ele consegue só fazer algumas operações, mas é uma falha importante aqui. A principal problema é que, nesse caso da Tesla, ele deveria estar usando um padrão que eu vou falar daqui a pouco, que é o OAuth 2, que permite identificar o app e o usuário e manter as credenciais de acesso somente no fornecedor da identidade, né, e não espalhar o fornecedor e não espalhar a identidade em múltiplos servidores aí, tá? Bom, mas em termos de identidade e autorização, a gente normalmente quer identificar o app e às vezes a gente precisa identificar o usuário. E, vez ou outra, é necessário identificar o device. Esse é menos comum até. Tá bom? E, então, o OAuth 2 é um padrão de segurança que está ficando cada vez mais comum. Então, todas as APIs de redes sociais, né, então Twitter, Facebook, Google, elas implementam o OAuth 2. É um padrão meio chatinho, porque ele é cheio de tokens, você tem que fazer token refresh de token, então ele é um pouco mala de você entender o funcionamento, mas basicamente, provavelmente todos vocês já tiveram alguma experiência de você querer acessar algum aplicativo no seu smartphone ou na web, e você fazer o login com o Facebook e ele abrir uma telinha dizendo, o aplicativo tal ou o site tal quer acessar os seus dados ou quer acessar o Facebook em seu nome. Você permite ou não, né? Então, você pode dar essa autorização ou não. Se você não tiver logado ainda no seu browser, né, se você estiver fazendo isso no browser via internet, ele vai aparecer uma telinha para você fazer o login no Facebook antes, né? Mas nesse caso você está dando as suas credenciais de acesso para o Facebook, que é quem deve conhecer as credenciais de acesso do Facebook, né? Ao contrário daquele exemplo da Tesla, né, que onde você colocava o login e senha não numa telinha da Tesla, e sim você dava o login e senha na tela do revendedor, né? Então esse foi um erro aí de design relacionado à segurança, tá bom? Bom, eu comentei rapidamente aqui, né, fazer um jabá rápido da Sensidia. A Sensidia tem uma ferramenta de API Management que ela implementa um pattern de API Gateway, né? Então ele coloca um gateway na frente do seu back-end para receber todas as chamadas da API. Então toda a invocação de API passa por dentro desse gateway e esse gateway é responsável por fazer algumas validações, né? Então ele pode fazer aquela questão de rate limiting que eu comentei. Então se esse cara ultrapassar um certo volume de acesso, você começa a bloquear, né? Fazer esse throttling, né? Ele é responsável por fazer toda a parte de monitoração, incidentes, alertas, tal, autenticação, modelo de autenticação. Então ele tem uma implementação de OAuth, permite que você adicione isso com facilidade na sua API. Faz toda a parte de policy enforcement para também evitar alguns tipos de ataque, né? Exception handling e a parte de analytics. Tá bom? De como os teus parceiros estão acessando a sua API, sejam o teu próprio aplicativo móvel, seja parceiros externos mesmo, né? Então, depois, quem tiver mais interesse, entre em contato, a gente pode passar mais informação. Legal? Bom, vamos lá. Os últimos 3, estamos chegando no fim aqui. A parte de callbacks é uma maneira da gente implementar um pouquinho de assincronicidade, né? Porque o REST ele é stateless e ele é síncrono, né? Então como é que a gente implementa isso? Bom, vocês devem se lembrar dessa cena do Shrek. O burro realmente ele é bem chato, né? Ele ficava o tempo todo dizendo já chegamos, já chegamos, já chegamos. Então o que o Shrek deveria ter falado é stop pulling me, né? O que o burro está fazendo é uma estratégia de pulling. Ou seja, ele fica o tempo todo perguntando, já chegou, já criou, já processou, e boa parte dos clientes de API é dessa forma que ele acaba buscando, né, a atualização de um processamento mais longo, né?
Bom, essa não é uma estratégia muito inteligente, obviamente, tem maneiras um pouco mais elegantes de resolver isso, e uma forma são essas chamadas reversas, ou callbacks, ou webhooks, né? Então, um exemplo disso é o marketplace da Nova.com. Nova.com é quem coordena, quem opera, né, o comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar, que é o Extra, Ponto Frio e Casas Bahia, é um cliente nosso. Eles têm uma API de marketplace. Marketplace ele permite que lojistas externos vendam no extra.com.br. Então, esse exemplo que está aparecendo na tela aí, essa ração da Pedigree, ela é vendida por uma loja chamada Meu Amigo Pet. Então ela não é vendida pelo Extra, né? Então o Meu Amigo Pet, essa loja externa, ela acessou as APIs do Extra, da Nova.com, né, para publicar esse produto e para dizer que ele vende esse produto, né? E aí, obviamente, quando o Extra fecha uma venda, ele pega uma comissão e quem faz a entrega desse produto é a loja original Meu Amigo Pet. Bom, mas nesse caso tem uns desafios de assincronicidade, né? Por exemplo, quando vai fechar uma venda, você precisa saber, o Extra precisa saber se esse produto ainda tem no estoque. Pode já ter acabado no estoque ou não, né? Então, para ter um estoque vivo, o Extra precisa fazer a consulta de volta no lojista. Além disso, uma outra é o cálculo de frete. Então, para saber quanto vai custar o frete, né, para entregar, como a entrega ela é feita pela loja Meu Amigo Pet, então ele precisa informar quanto é que custa esse frete, né? E uma vez que o pedido é fechado, ele invoca de volta, né, ele precisa ser capaz de avisar o Meu Amigo Pet que ele tem um pedido novo que agora precisa ser entregue, né? Então, ao invés do Meu Amigo Pet ficar lá o tempo todo batendo na API do Extra, dizendo, e aí, tem pedido? Tem pedido? Tem pedido? É uma abordagem um pouco mais inteligente. A Nova.com é que avisa o Meu Amigo Pet quando realmente tem um pedido, né? Então, nesse caso são 3 URLs de callback, né? URL de estoque, de frete, de pedido. Aqui também tem uma liberdade poética, um pouquinho diferente disso na vida real, mas mais para ilustrar esse caso, tá? Então, como é que funcionam essas callbacks? Legal? Tá bom? Então, usem isso ou recomendem aos seus desenvolvedores, né, que usem esse mecanismo de callback para evitar esse efeito pooling. Obviamente, qual que é o drawback aqui, né? Qual que é o problema dessa abordagem? É que o teu parceiro, né, o seu developer, ele tem que expor uma API, então ele tem que implementar uma API acessível, né, publicamente acessível externamente para que o seu sistema possa fazer um chamado reverso aí, né? Então, nem sempre isso é muito fácil de ser implementado, etc. Os clientes, os parceiros eventualmente podem reclamar um pouco. Legal? Hypermedia, os 2 últimos aqui. Estamos chegando no fim. Bom, Hypermedia APIs é o HATEOAS, uma sigla bem esquisita, né, que é Hypermedia as the Engine of Application State. Aqui tem até um nível de maturidade do Richardson. Ele coloca que o nível 0 de maturidade de uso de REST é quando ele usa o Plain Old XML. O nível 1 é quando ele já usa bem os resources. O nível 2 ele usa corretamente os verbos do HTTP. E aí o nível 3, que é a glória do REST, segundo esse cara, é quando a empresa usa os controles de Hypermedia. Tá? Bom, mas o que são Hypermedia? Hypermedia é a capacidade de você informar para o teu cliente, uma vez que ele recebe um retorno de uma requisição que ele fez, o que ele pode fazer na sequência. Então pensa numa máquina de estados, onde o retorno deixa esse cliente num determinado estado e ele pode eventualmente fazer essas outras 4 requisições na sequência, né? Então, só para dar um exemplo, né, para não ficar tão subjetivo, esse é um exemplo sem Hypermedia. Então vamos supor que a gente está buscando um item
naquele mesmo sistema de leilão, né? Então é um item, eu quero ver se tem algum item, algum MacBook Air novo sendo leiloado. Sem Hypermedia ele vai retornar results, que provavelmente seria uma lista ali, ele retorna uma lista com um elemento, que é o ID 123, é o MacBook Air 2010 como novo, por $499. Esse mesmo exemplo com Hypermedia, além de retornar o MacBook Air 2010 quase novo, por $499, ele retorna também uma lista de links do que o cliente pode fazer agora. O primeiro link é um link chamado self ali, que é o próprio objeto, né? Então, se ele quiser fazer um get para pegar todos os detalhes desse objeto, ele pode fazer um get nesse items 123. O segundo, se ele quiser saber todos os lances que já foram feitos para esse com relação a esse produto, a esse item, ele usa o segundo link, ele usa o link de bids. Tá? E se ele quiser saber qual que é o bid que está vencendo atualmente, né, ele usa o link de win ali, né, que ele vai para o URL items 123, bids, mas filtrando já somente o bid que está vencendo. Tá? Então essa é uma forma de uso de Hypermedia que diminui o acoplamento entre o cliente e o serviço, né? Então, eventualmente o cliente ele pode até criar botões na interface dele que são alimentados diretamente por esses links. E, eventualmente, se o link mudar em algum momento, né, se ele for ou se passar a ter um link a mais, esses botões eles podem surgir ou desaparecer de acordo com a presença ou ausência de um link, né? Então isso traz uma flexibilidade bem legal para o cliente. Tá bom? Então pensem com carinho em Hypermedia na próxima API que vocês forem fazer, abusem de links. Obviamente o contraponto disso é que você adiciona bastante dado no seu payload, né? Então o que está retornando o tamanho ali, você vai ter mais dados sendo trafegado. Essa lista de links pode ser uma lista grande, e se você está fazendo um aplicativo para um dispositivo móvel, pode ser que isso seja relevante, né? A quantidade de bytes que estão trafegando ali, que estão trafegando, a quantidade de bytes que está trafegando pode ser relevante, né? Então esse é o contraponto aí do Hypermedia. Legal? Bom, mas pensem com carinho. Bom, e o último, mas não menos importante, como eu comentei, não é um design pattern, mas está muito relacionado com o sucesso das APIs, é a parte de documentação. Aqui um outro jabá muito rápido, né? Nessa plataforma de gerenciamento de APIs da Sensidia, tem incluído também um Developers Portal. Esse Developers Portal ele coloca uma forma simples de disponibilizar um developers.suaempresa.com.br, onde você consegue publicar a documentação, tutoriais, exemplos de código, páginas introdutórias, né, que expliquem como é que o desenvolvedor integra com a sua API. Ele permite também fazer um self-service sign-up, né, assim, depender cada vez menos de intervenção manual para gerar chaves, né, permitir documentação interativa. Então ele gera lá uma maneira legal de navegar na documentação. Ele permite também o acesso ao suporte, né, tanto fórum para dúvidas, blog e o suporte propriamente dito. Ele permite também sandbox, né, para fazer teste e tal. Então, por exemplo, essa parte de self-service sign-up para a API aberta, ela é realmente importante, né? Por exemplo, a gente lançou a API da Transparência Brasil, que eu comentei, que é aquela ONG de combate à corrupção, e como o assunto ele é um assunto de caráter cívico e a gente está bem na onda das eleições agora, a gente teve quase 300... foram 800 desenvolvedores que fizeram a inscrição no portal de developers em 2 semanas, e quase 300 aplicações foram criadas. Então imagina se você tivesse que ter alguém gerando chave e mandando chave por e-mail, né, para essas pessoas. Você ia precisar ter uma pessoa full-time para fazer isso nessas 2 semanas. Legal? Então é uma maneira de automatizar isso e dar um ar bem mais profissional para a tua API. Legal? Aí alguns exemplos de documentação, né? Essa é aquela do Extra que eu comentei. Então
uma documentação bem simples de ver, né, assim, quais são os resources. Então ali tem seller items e tem orders. Além disso, você consegue ver todas as operações e os métodos que são disponibilizados com a descrição. Se você clicar ali, ele mostra todos os parâmetros e tipos de retorno. Ele permite, inclusive, fazer um try it out, né, para você fazer um teste dessa API. Outros exemplos bem legais, assim, a Twilio, eu comentei já, né, uma API para telefonia. Ela tem várias documentações e o Getting Started dela é muito legal. Então ela tem um Quick Start lá que é tipo um wizard, né, que permite você rapidamente entender a API, fazer um teste, fazer o Hello World, né, funcionar. A SendGrid também é uma empresa é um gateway de envio de e-mails, e o aspecto que eu gostaria de destacar aqui são exemplos de código em várias linguagens, né. Então, para o cara que está implementando o cliente em Java, se tiver código de exemplo Java, cara, isso facilita muito a vida do desenvolvedor, né? Se ele estiver programando em PHP, se tiver exemplo de código PHP, isso facilita muito, né? Então, esse tipo de exemplos, né, de code snippets é bem importante aí. Legal? Beleza. Bom, então, para terminar aqui, a gente passou por esses 12 lições, 12 design patterns, né? Tanto para a parte de URIs, resources, usar substantivo, plural, operações, usar todos os métodos HTTP, versionamento, sempre colocar na URL, media types, provavelmente usar application JSON, usar os códigos de erro correto, né? Dar mais flexibilidade para o desenvolvedor com filtros e paginação, colocar cache para não sobrecarregar o teu servidor, instituir mecanismos de segurança, token e secret, né? Callbacks para você poder evitar pooling, né? Hypermedia para dar links e diminuir o acoplamento com o cliente, e uma documentação bem caprichada. Isso foi o resumo desse webinar. Legal? Bom, e Geek is the new sexy, né? Muitas empresas hoje estão abrindo APIs com foco nos desenvolvedores. Então, nós developers, né, que muitas vezes fomos renegados pelas empresas, hoje somos tratados a pão de ló, com sites especializados, documentação, suporte, fórum, para que a gente efetivamente consiga construir aplicativos usando essas APIs. Então, os geeks, os nerds, são a bola da vez. Geek is the new sexy. Legal? Bom, a gente foi recebendo algumas perguntas aqui, eu vou passar rapidamente, a gente não está com o tempo estourado. Vou passar por algumas aqui. A influência do cliente no design. O quanto que o cliente deve influenciar o design. Na minha opinião, se você seguir uma linha mais chiitas, eventualmente o cliente não deve influenciar nada, você deve simplesmente aplicar os design patterns. Eu já acho que sim, o cliente influencia o design, então se quem vai construir a aplicação, ele vai ter uma tela de resumo, então por que você não cria um filtro já específico para essa tela de resumo para ser mais fácil para ele? Então tem várias simplificações e shortcuts que podem ser criados aqui no design para facilitar para o cliente. Problemas de segurança. Quais são os maiores problemas de segurança? A gente vê que, na verdade, a forma de resolver os principais problemas de segurança é fazer o básico, né? Colocar a sua API via HTTPS, e usar esquema de chave, pelo menos, né, com token e secret. Isso já vai resolver grande parte dos problemas de segurança. Uma interessante aqui, essa ideia de REST APIs é viável para bancos? Eu diria que sim. O Gartner lançou até uma série de estudos bem recentes. O Gartner é uma consultoria, né, de tendências de TI. Eles muito bem conceituada, né? Eles lançaram um conjunto de estudos bem recentemente mesmo, no finalzinho do ano passado até julho desse ano, sobre Open Banking. Sugiro que vocês consultem até, né, quem estiver dentro desse mercado. Eles lançaram um estudo de Hype Cycle, né, que avalia
as principais tendências tecnológicas com relação ao Open Banking. Então tem vários bancos que estão abrindo APIs para que desenvolvedores, parceiros possam construir aplicativos interagindo com os dados dos correntistas, né? Isso pode realmente revolucionar a forma como a gente conhece banco hoje, né? Outra que é o fim de SOAP? Não, na verdade, dentro das grandes empresas, o conceito, né, a orientação a serviço e os SOAP Services, eles são muito usados como integração dentro das grandes empresas, e mesmo para a empresa que vai expor REST para fora, é muito comum, a hora que essa requisição cai dentro da empresa, em algum momento ela vira um SOAP com WSDL, com XML, né? Então, na verdade, a arquitetura orientada a serviços, ela segue, né, tem os mesmos princípios da exposição de APIs, e SOAP XML é muito forte dentro das empresas, especialmente as grandes. Tá bom? Bom, essas são as 5 perguntas aqui que o pessoal selecionou para eu responder. Eu queria agradecer enormemente para quem conseguiu passar todo esse tempo ouvindo essa batelada de patterns aqui, é um assunto razoavelmente denso. A gente vai fazer outros webinars detalhando alguns desses aspectos, né? A parte de segurança certamente vai ter um webinar exclusivo para isso. Eu queria deixar meus dados de contato aqui, meu e-mail e meu Twitter. Fiquem à vontade para entrar em contato com a Sensidia, e se a gente puder contribuir, a gente vai ter o maior prazer. Beleza? Galera, obrigado, até a próxima.